cantando a Deus nesse momento para que o Espírito Santo possa assim estar nos ajudando. Amém? Querido, maravilhoso Deus, Pai amado, aqui estou, Senhor, na tua casa, aqui estou, Senhor amado, para meditar em tua palavra. Neste momento, Senhor, estamos aqui transmitindo este culto, esse momento de estudo da tua palavra, que tu possa tomar a nossa direção. Continue, Senhor, nos usando, meu Pai, abençoa todos aqueles que estarão nos ouvindo, aqueles que estarão nos assistindo, para que o Espírito Santo possa falar fortemente na vida deles, em nome de Jesus. Pois é, meus irmãos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui do estado da Bahia, filiada à CIADEB, Convenção Estadual da Assembleia de Deus da Bahia. Congrego aqui na Assembleia de Deus em Teolândia, na cidade de Teolândia, que o pastor presidente é o nosso pastor Jonias Pereira, ao qual já mando a paz do Senhor e o saúdo com todo o coração, com todo o respeito, é um grande homem de Deus. Mas nós iniciamos agora com esse projeto no canal Descomplicando a Teologia, canal este que trata acerca das coisas de Deus, acerca da Escola Bíblica Dominical. Toda semana estamos com esse projeto. Toda segunda-feira eu já estou postando alguns vídeos concernente à lição dos adultos e também dos jovens. E no futuro pretendo assim estar ampliando para novas revistas também. Toda quarta-feira, assim como hoje, estou com o projeto de fazer uma live com relação à revista dos adultos, aliás, perdoe-me, dos jovens, toda quarta-feira, uma live com relação à revista dos jovens, e toda quinta-feira, estou com a live com relação à revista dos adultos. E no sábado estou fazendo uma grande live, uma live abençoada. No outro sábado foi uma bênção. E no sábado nós estamos com a live com relação à escatologia. Sábado para sábado falamos acerca da escatologia com relação ao arrebatamento. E essa live está salva no meu canal, você pode assistir, pode dar glória a Deus, pode sentir a presença do Senhor Jesus. Amém? E neste sábado agora, vamos estar fazendo acerca do estado intermediário dos mortos. Onde é que os mortos estão? Qual é o seu estado? Se estão conscientes, se não estão conscientes, se já tem conhecimento de Deus, se não tem conhecimento de Deus, quando será a sua ressurreição? Então vamos lá, do início à nossa revista. Lição de número 9, datada de 28/2/2021, que será a próxima aula agora, domingo. Se bem que aqui na Bahia, provavelmente nem vai estar acontecendo, né? Porque nós estamos com o decreto estadual, qual proibiu qualquer tipo de evento, e a questão dos cultos. Aqui mesmo na Assembleia de Deus estará acontecendo essa lição na terça-feira, para que nós não possamos perder nenhuma lição que tem sido maravilhosa, tem edificado a vida de muitas pessoas. E toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor Jesus. A lição de número 9, a oração do fariseu e dos publicanos. Ó. Veja só, meus irmãos, a questão da oração. Sempre nós questionamos muito, né? Eu creio que todo cristão, quando vê esse tema, né, acerca da oração, diz, mas pastor, eu sei de tudo de oração. Eu sei que oração é a chave da vitória. Eu sei que sem oração não tem como conquistar nada. Que nós precisamos ter esse hábito de oração. Isto é verdade, realmente é isso. E nós conhecemos tanto e nunca deixamos de aprender com relação a esse tema. Porque se faz necessário estudarmos, meditarmos e praticarmos. Às vezes nós temos muitos conhecimentos com relação à escola bíblica dominical, com relação à oração, mas a nossa prática não condiz com os nossos conhecimentos. Às vezes nós temos o conhecimento, mas nós não temos a prática. Nós não sabemos praticar, nós não colocamos em prática tudo aquilo que nós aprendemos. E nesse tema oração, né, eu sempre recomendo ao professor, que se você é professor, que você comece a indagar aos seus alunos, né, o que é oração, o que eles entendem com oração, né, qual a prática diária deles, se eles têm o hábito de orar em casa, orar na igreja, né, qual tem sido o hábito deles. E nesse tema de oração, eu confesso a vocês que a igreja do passado orava muito mais do que hoje. Hoje, irmãos, não sei em vocês, né? Mas hoje as igrejas, a maioria do pessoal, nem culto mais de oração está tendo. Os cultos que nós tínhamos de oração em muitos lugares aí, em muitas igrejas, já perdeu espaço. E abriu-se agora, né, para os louvores, para ministrações, né, para o cântico, para a coreografia, para cantar um hino, vários hinos, e depois vem a palavra. Então, tem muitas igrejas hoje que não tem mais nem esse culto de oração. Na sua igreja tem esse culto de oração ainda? Me responda aí, por gentileza. Coloca assim, pastor, lá na minha igreja tem ainda esse culto de oração, e é uma bênção. Você pode observar que, na maioria das vezes, esses cultos de orações, né, de oração, as igrejas estão vazias.
No momento da palavra, acrescenta-se até mais pessoas. Mas no decorrer de tudo, as igrejas estão vazias nesses cultos de orações. Mas, quando nós colocamos aquelas campanhas, né, campanha de poder, campanha da glória de Deus, campanha de avivamento, essas igrejas normalmente ficam cheias de pessoas. Isso acontece na sua igreja? Coloque aí, em nome do Senhor, nenhuma para a vida das pessoas. Por exemplo, você já parou para analisar o que não é oração? Veja só coisa interessante. O que não é oração? Oração, ela não é um monólogo. É isso mesmo. A oração não é um monólogo. O que é monólogo, pastor? Monólogo é você conversar com você mesmo. É você ter um diálogo com você mesmo. Então, a oração, ela não é um monólogo. Oração é você estar conversando com Deus e Deus estar conversando com você. Mesmo às vezes que você não consiga ouvir a voz de Deus, mas Deus, ele está conversando com você para a glória do nome de Jesus. Então, questiona o seu aluno, o que não é oração? E primeira coisa, oração não é um monólogo, onde você conversa com você mesmo. Mesmo que você não esteja vendo Deus, mas Deus, ele está ali, lhe ouvindo, lhe atendendo às suas orações. Amém? Oração, você não está sozinho, não. Tem pessoas que já me dizem que tem até o hábito de colocar uma cadeira no canto e dizer, Deus, senta aqui que eu preciso conversar contigo. Isso não é pecado, não. Isso é realmente acreditar que a presença do Senhor está naquele lugar. Amém? Oração, ela não é uma relação utilitária. Pastor, o que é essa oração utilitária? Essa oração utilitária está se referindo, sim, acerca de você entende que você precisa de Deus. Mas a oração não tem essa função. A função da oração não é isso. Isso não é uma oração quando você só ora a Deus, quando você tem algum interesse dele, quando você está precisando dele, quando você quer o socorro dele, quando você quer o livramento dele. E a oração não tem esta função. A oração, ela não é uma relação utilitária, a qual você ora a Deus somente quando você precisa dele. Deu para pegar aí? Oração não é uma relação utilitária. Chama a vossa também atenção que a oração não é um ritual religioso. Oração não é um ritual religioso. Você não deve orar porque o seu pastor disse que você tem que orar. Você não deve orar porque a igreja a qual você pertence diz que você necessita estar orando. A oração é uma necessidade. A oração é você perceber que você necessita de Deus, que você precisa do socorro de Deus, que você precisa da providência de Deus, que você precisa conversar com Deus, que você precisa ouvir a voz de Deus. A oração é você perceber que necessita estar conversando com Deus. A oração não é um ritual religioso. Você só ora por causa que a sua religião lhe ensina a você orar. Que a oração... Como assim, pastor? Oração não é relação de emprego. Veja só. A oração não é um lugar onde você vai apresentar-se a Deus mostrando as suas qualidades. Apresenta a Deus com a melhor pessoa, com a pessoa mais capacitada, como a melhor cristão, como o melhor irmão, como o melhor doador, como o melhor pregador, como o melhor cantor. E isso não ajuda a edificar a sua emprego, a qual você vai apresentar a Deus as suas qualidades. E eu vou até dizer logo, viu? Não se preocupe com isso, não. Não se preocupe com isso, não. Porque os seus defeitos. Deus lhe conhece. Deus lhe conhece. Quando eu digo isso, é porque você não precisa se autopromover, ou você não precisa se mostrar para Deus as suas qualidades, porque o Deus que você conhece, ele te conhece muito bem, e ele sabe de tudo. E ele sabe de tudo. Então, oração, você precisa iniciar as suas aulas falando com relação a esse processo de oração, o que não é oração, como deve ser oração. Pastor, e como é que deve ser oração, pastor? A sua oração a Deus tem que ser oração com sinceridade. A sua oração a Deus tem que ter compromisso com Deus. A sua oração a Deus tem que ter dedicação com as coisas do Senhor. A sua oração a Deus tem que ter responsabilidade
com o Senhor. Você tem que orar a Deus pela necessidade da sua alma. Você deve orar pela necessidade da sua alma. Aleluia. Vejamos. Agora, o comentarista, o pastor Ezequiel Soares, ele deixa uma coisa bastante interessante. Ele destaca que nós estaremos estudando neste dia a oração do fariseu. Olha só. A oração do fariseu. Aí vem essa pergunta, né? E por que a oração do fariseu? Por que os fariseus teve esse destaque todo? Qual a importância bíblicos? Qual a importância que teve os fariseus para Jesus? Qual a importância dos fariseus para a nossa vida hoje? O que é que isto tem a ver conosco, né? O que é a questão, a oração do fariseu? Pegue a caneta. Eu recomendo a você pegar uma caneta, um caderno, porque eu vou passar algumas características da questão dos fariseus, que você vai entender muito bem por que deu esse destaque, a oração do fariseu. Amém? Pegou caneta, pegou lápis? Vamos começar. Aliás, espera um pouquinho. Antes de iniciar, eu peço a você, por gentileza, deixa o seu like, viu? Deixa o seu like. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber todas as nossas notificações. E deixe seu comentário, qualquer pergunta, fique à vontade. Pode perguntar que eu estaria assim tirando as vossas dúvidas em nome de Jesus. Vamos lá agora para o nosso momento da nossa aula, momento do nosso primeiro tema, com relação, né, nós que estamos estudando a oração do fariseu e do publicano. Já falei que a oração é algo que você tem que ter com Deus, esse relacionamento com o Senhor. Eu falei para vocês que a oração não é um monólogo onde você conversa sozinho, onde você está conversando consigo mesmo. Ela não é. É uma conversa que você está tendo com Deus. Oração não é uma relação utilitária, ao qual você só ora a Deus porque Deus é útil a você. Em outras palavras, você só ora a Deus quando você está precisando de Deus. E a oração não tem essa função utilitária. Só vou orar quando eu preciso, não. A oração é um relacionamento seu com Deus. É você conversando com Deus e Deus conversando com você. É você ouvindo a Deus e Deus também está lhe ouvindo. Oração não é um ritual religioso, né? Tem uma igreja por aí que tem muito esse hábito da oração como uma questão, como uma reza, né? Algo repetitivo, algo decorado. E oração não tem esta função. Oração é algo voluntário. Oração é você rasgar seu coração, rasgar sua alma, desvendar todos os segredos e colocar diante do seu Deus, do Deus que você adora. Oração é você se apresentar a Deus, como você está, da sua real situação. E o Deus que você serve, ele vai entender e lhe ajudará. Eu falo também que a oração, ela não é uma entrevista de emprego, a qual você não vai chegar diante de Deus e apresentar suas qualidades. Tem pessoas que quando chegam na sua oração começam a dizer, Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou importante, eu sou melhor, eu canto bem, eu prego bem, eu sou evangelizo, eu contribuo, eu faço missão. Tem pessoas, irmãos, que quando estão conversando com Deus, apresenta-se como se estivesse na entrevista de emprego, onde a pessoa vai e precisa apresentar todas as suas características, né, as suas qualidades, para que possa fazer parte. Então, a oração não é uma entrevista de emprego. Agora, com relação aos fariseus. Quem são eles, né? Qual a sua característica? O que eles acreditavam, o que eles ensinavam? Jesus aprovava ou reprovava as suas ações e seus ensinamentos? Ou em outras palavras, você é um fariseu? Aí tem pessoas que nós perguntamos assim, se você é um fariseu, né? Pastor, eu não sou fariseu, não. Eu não sou fariseu, não. Eu sou uma pessoa muito de Deus. Como é que o senhor está dizendo que eu sou fariseu? Eu disse, eu não estou dizendo que você é um fariseu. Eu estou perguntando se você é um fariseu. E você vai ver que muitos ensinamentos que o fariseu praticava, ensinava, você acredita hoje. Vejamos. Os fariseus. Os fariseus, irmãos, essa palavra fariseus vem do hebraico perushem, vem do hebraico perushem, ou farushem. Perushem significa separados. Então, o nome fariseu significa separados. Igualmente o nome santo, né? O nome santo significa separado. No caso, separado do pecado, separado das coisas do mundo e próximo de Deus. Então, a palavra fariseu vem do hebraico perushem, que significa separado. Amém? Então, só pelo significado do seu nome já se percebe que esse povo, que os fariseus, eles tinham uma certa separação.
Mas você pergunta, se pastor, eles eram separados de quê ou de quem? Esse é um grande questionamento. Por exemplo, os fariseus, eles eram separados do pecado, os fariseus eram separados dos judeus, os fariseus eram separados da sociedade gentílica, ou os fariseus eram separados do pecado? Aonde consistia a separação que os fariseus tinham? Já para analisar? Mas esses fariseus, irmãos, têm uma grande importância. Um historiador chamado Flávio Josefo, judeu, que viu naqueles tempos ali de Jesus Cristo, né, da igreja, o início da igreja primitiva, ele chegou a escrever no seu livro, A História dos Hebreus, que no tempo de Jesus viviam aproximadamente 6.000 judeus, ou fariseus, perdoe-me, 6.000 fariseus. Só lembrando a você que o fariseu, ele é judeu, só para deixar claro. Então, no tempo de Jesus, viviam cerca de 6.000 fariseus. E a Bíblia Sagrada vai mencionar os seus ensinamentos, vai citá-los por cerca de 100 vezes. Olha, 6.000 judeus, 6.000 fariseus no tempo de Jesus, mais 100 vezes são citados na Bíblia. Então, porque esse povo ele tem algo de especial. Esse povo tem alguma característica que nos serve muito bem para com as nossas vidas. Amém? Vejamos. Pastor, quando foi que teve origem os fariseus? Porque na Bíblia, no Velho Testamento, eu não vejo citá-los. Eu não vejo ninguém, nem Paulo, ou perdoe-me, nem Davi, não vejo Esdras, não vejo ninguém citando na Bíblia essa questão do nome dos fariseus. Então, vejamos. A questão dos fariseus, ele surgiu, né, a partir provavelmente em torno daquele período de Esdras, Neemias, quando os escribas começaram a ganhar um certo destaque. Deixa eu ver, quem são os escribas? Eram os escritores da lei. Foram as pessoas, né, que escreviam a lei, para que a lei a Bíblia do Velho Testamento, na Torá, para que a Torá não fosse perdida com o tempo. Então, muitos escribas tornaram-se fariseus. Presta atenção. Então, os fariseus teve sua origem naquele tempo, provavelmente de Esdras e Neemias, com os escribas. Pois, depois do Império Medo-Persa, né, aconteceu a questão do Império Grego. O Império Grego, irmãos, ele tem uma grande relevância para a vida cristã. Por exemplo, no Império Grego, para você ver, eles tinham o hábito de aculturar as pessoas. O Império Grego, eles conquistavam as terras, conquistavam os povos, e fazia o processo de aculturação. O que é aculturar um povo, pastor? É substituir a sua cultura, é substituir os seus deuses, é substituir a sua língua, é substituir os seus costumes. Então, os gregos, quando conquistavam o povo, eles substituíam a cultura do povo com a sua própria cultura. Então, aconteceu um processo que é conhecido como a helenização, né? Helenização, que é a aculturação dos povos para o grego. Então, o Império Grego queria que todos os povos tivessem a cultura, os costumes dos gregos tinham. E como o povo de Israel foi conquistado também pelo Império Grego, os gregos agora começaram a se organizar, estudar, intervir, para que os judeus perdessem a sua cultura e passassem também até a cultura grega, algo que é muito desastroso para a cultura judaica. Com isso, muitos judeus, não aceitando esse processo de aculturação, olha só, não aceitando esse processo de aculturação, decidiu então lutar contra, pregar contra, ensinar contra, levantar uma forte reivindicação, uma certa refutação. Então, muitos judeus que não concordavam com a aculturação do povo judeu pelos gregos começaram a lutar contra, a defender, para que isso não pudesse acontecer. E esses judeus, para que vocês possam entender, esses judeus que lutavam contra, não permitia que os gregos aculturassem os judeus, são chamados hoje os fariseus. São chamados hoje não, foi conhecido no Novo Testamento como os fariseus. Tanto que eles gostavam muito de utilizar um termo, que eles eram os chamados os defensores da lei. Por quê, pastor? Os fariseus, irmãos, eles tinham um hábito, eles queriam que o povo não aceitasse o Império Grego, não aceitasse a aculturação, rejeitasse a cultura dos gregos. E esse povo que não gostava, lutava, pelejava, por isso que aconteceu várias lutas no período chamado interbíblico,
que esse período interbíblico é aquele que está contido entre o livro de Malaquias, que é o último livro do Novo Testamento, e o livro de Mateus, que é o primeiro do Novo Testamento. Esse período aí de um livro para o outro demorou aproximadamente 400 anos. É isso mesmo. Esse livro, entre Malaquias e Mateus, há um período ali de 400 anos, que é chamado interbíblico, ou, em outras palavras, o período do silêncio de Deus. Há quem diga que nesse período interbíblico, de Malaquias a Mateus, Deus não se manifestou, Deus não se manifestava, Deus não levantou profeta, nenhum livro canônico foi escrito nesse período, porque foi o silêncio de Deus. Há quem diga que a única manifestação que tinha nesse período era a questão do tanque de Siloé. Quando o anjo descia, movia-se a água, e aí havia cura, assim havia libertação. Assim, a pessoa que entrasse primeiro era curada. Há que diga que foi a única manifestação de Deus nesse período. Por isso que os livros que foram escritos nesse período, que são chamados períodos macabeus, que a Igreja Católica adotou como verdade, adotou como livro bíblico, segundo o cânone, segundo a lei para eles, né? Esses livros, os evangélicos, nós que somos pentecostais, nós não acreditamos nesses livros, nós não temos como livros canônicos, porque esses livros foram escritos nesse período. 7 livros da Igreja Católica, que é do período de 400 anos, onde Deus não se manifestava, Deus não revelou, Deus não levantou profeta nenhuma. Toda a peleja que existia era a peleja em prol da questão dos macabeus, as lutas, a revolta, né? Para que o povo não pudesse ser aculturado pelos judeus, pelos gregos. Mas daí, e esse que mais lutavam contra eram os fariseus. Eles gostavam desse título, os defensores da lei. Para os fariseus, eles eram defensores da lei, porque lutavam contra a cultura grega. Amém? Ô, glória! Vamos começar a esquentar ainda. Começou agora a nossa aula, viu? Tem muita coisa interessante para falar com vocês. Gente, tem coisas judeus que você vai ver o que eles ensinavam direitinho. Pega uma caneta, pega um lápis para começar a colocar assim. Vejamos. Uma das coisas que mais chama a atenção da questão dos gregos, ou dos fariseus, é o seguinte: o maior ensinamento deles não estava nem tanto na questão da lei, da Torá escrita, né? Os maiores ensinamentos dos fariseus não estavam na lei, na Torá propriamente dito, mas sim na tradição, na lei oral. Olha só, preste atenção. Para os judeus, para os fariseus, quando Deus deu a lei de Moisés, as tábuas da lei, né, os mandamentos escritos nas tábuas da lei, para os judeus também, na tradição judaica, acredita que Deus também passou para Moisés. Olha só, na tradição judaica, que Deus também passou para Moisés a lei oral. Ou seja, Deus deu no Monte Sinai a Moisés os 10 mandamentos, escritos na lei, das pedras no caso, e também passou uma lei moral, a chamada tradição. Essa tradição, no Novo Testamento, é aquela que nós vemos, a questão do Talmud. O que é Talmud, pastor? É a lei oral de Deus. É a lei oral de Deus, dada a Moisés no Monte Sinai de uma forma oral, e Moisés não escreveu. E essa tradição foi passando de geração em geração, e chegou até esse período. Os fariseus, praticamente, eles organizaram cerca de 613 preceitos. É isso aí. Olha só. Os fariseus tinham da tradição oral, não é da tradição bíblica, né? da tradição da lei, da Torá, mas da tradição oral, do Talmud, os fariseus tinham cerca de 613 preceitos, que são 613 mandamentos. É isso aí. Os fariseus organizaram o Talmud com 613 preceitos, mandamentos, o qual normalmente era de proibição. Não pode comer, não pode no sábado, não pode trabalhar, não pode descer, não pode pegar a rua, não pode jogar lixo fora. É muita coisa desses 600 preceitos para que Israel não pecasse contra Deus. Então, para que Israel não pecasse contra Deus, os fariseus organizaram esses preceitos, que normalmente eram todos os mandamentos, como não toqueis, não pegueis, não olheis, não vá, não volte, um bocado desses termos assim, de proibição para que a nação de Israel não fizesse.
Está vendo quanto coisas tem interessante sobre esse povo? Sobre a questão dos fariseus? Quantas coisas servem dos seus ensinamentos? Vejamos também. Então, a tradição oral, o Talmud, eles acreditavam que foi dada a Moisés lá no Monte Sinai. Isso deixa bastante claro, é uma questão da tradição judaica e não tem nada a ver conosco. Nós não seguimos o Talmud, nós não seguimos a tradição oral, nós não temos esse hábito, nós seguimos o que a Bíblia Sagrada diz e não o que o Talmud. Os fariseus, irmãos, eles tinham uma grande preocupação, né, também, de defender a lei, de defender os mandamentos, né, de defender os ensinamentos, esses preceitos, para que o povo não pudesse estar pecando. Mas a grande preocupação deles, irmãos, é que eles colocavam peso demais. Esses preceitos, na verdade, serviam de dureza para o povo. E o próprio Jesus vai deixar claro que eles tinham o hábito, irmãos, de usar os filactérios. Os filactérios são cordões que é colocado aqui no braço, com alguns versículos da Bíblia, próximo do seu coração. É colocado no direito, braço direito, para ficar próximo do coração esquerdo, no braço esquerdo, para que pudesse ficar próximo do coração, e também existia assim na cabeça. Porque eles acreditavam que assim, né, o mandamento era esse, assim a palavra de Deus contida no cordão, nos filactérios e na cabeça, que a palavra de Deus estava sendo guardada no coração e também na sua mente. Porque assim deve ser a vida do cristão. Ele tem que guardar a palavra do Senhor na mente e no coração. E os fariseus tinham essa preocupação, só que a preocupação era demais, porque a Bíblia vai chegar a dizer que eles alongavam essas cordas. Se era para colocar uma corda só, duas, ele colocava no braço todo. Se era para colocar somente uma volta na cabeça, eles colocavam a cabeça toda. Porque a grande questão dos fariseus, eles queriam demonstrar santidade. Eles queriam demonstrar que são pessoas importantes. Eles queriam demonstrar que eles são pessoas destacadas. Eles queriam mostrar que são pessoas que cumprem verdadeiramente. Para quando a pessoa olhasse assim, o judeu olhasse para fazer, dizer, ali é um homem de Deus. Ali é uma pessoa dedicada da casa do Senhor. A Bíblia vai dizer também que os fariseus gostavam de ser chamados de rabi, de mestre. Porque normalmente o fariseu era um escriba. Quem são os escribas? São os escritores da lei, são as pessoas que escreviam a Bíblia Sagrada no tempo bíblico. Então são pessoas que obtiveram muito conhecimento, porque toda hora estavam escrevendo a Bíblia, então eles tinham um grande conhecimento. E era hábito dos fariseus, onde que eles chegassem, eles ensinavam a palavra. Mas, na verdade, a palavra com relação à tradição oral, que era o grande ensinamento dele, era a questão da tradição oral, a questão do Talmud. Então, onde quer que ele chegasse, eles sempre ensinavam a questão do Talmud, sempre pregava, não pode fazer isso, não pode tocar, para você ver. Olha a questão do sábado, por exemplo, né, que era um ensinamento primordial dos fariseus. Eles chegaram a dizer o seguinte, que se a pessoa tivesse com a garganta inflamada, a pessoa poderia até pegar um pouco de vinagre e molhar a garganta e engolir o vinagre, mas não poderia gagarejar, porque se ele assim fizesse, isso seria um trabalho. E o judeu não poderia trabalhar, nem não fazer nada no tempo no sábado. Na verdade, não podia nem ser curado. Se a pessoa estivesse doente, não podia nem ser curado por causa do sábado. Então, são esses absurdos que tiveram, que acabou prejudicando muito a fé, acabou prejudicando muito a questão da comunhão, da relação, colocava peso demais sobre a vida dos judeus. Amém? Mas beba sua água e vai anotando aí. Uma das grandes preocupações dos fariseus, são a questão das leis cerimoniais. Os fariseus, onde tinha uma água, já logo se lavando. Gostava de se lavar, gostava de se purificar, né? Porque assim eles acreditavam que estavam se purificando. E se você for observar, tanto que por isso que eles não gostavam da companhia, de se relacionar com gentios. Dificilmente você veria os fariseus com gentios, porque eles tinham medo de se tornar impuro. Eles tinham medo de se tornar impuro. Então, por causa disso, os fariseus, eles não se misturavam com os gentios. Eles não se misturavam com os pecadores. Eles tinham essa repulsa de participar de reuniões, de participar em momentos onde os ímpios, onde os gentios estavam. Então, eles eram separados desse povo também. Não à toa que o próprio nome dele significa separados. E engraçado que por isso que o ensinamento dele não casava com o ensinamento de Jesus e nem da igreja.
Porque os discípulos, os fariseus, pregavam a separação do povo, o distanciamento do povo. É porque o povo não pudesse estar próximo, não pudesse estar unido. Então, isso aí prejudicava a relação de um com o outro. Aí você me pergunta, pastor, e na Bíblia Sagrada tem alguns fariseus conhecidos? Eu vou dizer que sim. Se você for observar, a Bíblia deixa claro que Paulo era um fariseu. Do tempo antes de conhecer Jesus. Paulo era fariseu. Gamaliel também era fariseu. Tem mais algum outro aí? Nicodemos também era fariseu. E como eu disse, a questão do fariseu era essa preocupação de ser guardião da lei. Era a pessoa assim um pouco mais tradicional para as questões. Então, afastamento da sociedade, a guarda do sábado, a guarda dos preceitos, o ensinamento, os filactérios para demonstrar santidade, não se misturar com os gentios. Então, os fariseus tinham muito sobre essa questão dessa separação. Agora você me pergunta, sim, pastor, mas os fariseus, qual era o grande ensinamento deles? Veja só. O que é que os fariseus... Anote aí, pega a caneta, vai ajudar bastante. O que é que os fariseus ensinavam? Qual era o ensinamento deles? E veja se esse ensinamento está de acordo ao que você acredita. Olha só, os fariseus, eles acreditavam na lei e na Torá. É isso aí, os fariseus acreditavam na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Então, os fariseus acreditavam na Torá, na lei. Amém? E na tradição oral. Eles acreditavam na tradição oral, que era o Talmud chamado. Eu já falei isso um pouquinho atrás. Se você chegou agora à nossa live, depois você retorna, que eu já peguei muito bem explicando essa questão do Talmud, a lei oral do tempo bíblico. Os fariseus também acreditavam que só existia um único Deus. Os fariseus, eles acreditavam na ressurreição dos mortos. Algo que os saduceus não acreditavam. Saduceus, mas vou deixar para um outro momento. Mas os fariseus, eles acreditavam na ressurreição dos mortos. Ou seja, que todos que morreram iriam ressuscitar. E ao ressuscitar, teriam direito, seriam julgados, e eles receberiam conforme as suas ações. Quem fez o mal, receberia o mal, o castigo. Quem fez o bem, receberia as bênçãos pelas suas boas obras, pelas suas boas ações. Olha só, eu vou lhe perguntar o seguinte, será que o que ensinava os fariseus, você concorda? Você também não ensina mesmo? Você também não acredita nas mesmas coisas? Vejamos. Então, os fariseus acreditavam na lei, os fariseus acreditavam no que existe um único Deus, os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, com a premiação, né, com castigo ou as bênçãos, de acordo com o que fez. Os fariseus acreditavam nos anjos e demônios. Para os fariseus, existia essa diferença de anjos e demônios. É a mesma coisa que nós acreditamos também. Os fariseus acreditavam na vinda do Messias, mas como os demais judeus, na vinda do Messias que viria para reinar em Israel, que viria para, assim, libertar o povo de Israel de estar, assim, cativo, né? Que está, assim, subjugado por outras nações ímpias. Os fariseus acreditavam na imortalidade da alma. Um ensinamento muito forte. Tem igreja aí contando que o sono da alma. A alma, irmãos, nunca dorme. A alma sempre está viva, está sempre ativa. E então os judeus acreditavam na imortalidade da alma, ou seja, que a alma ela não morre. E é exatamente isso que acontece. A alma de ninguém vai morrer, ela não desaparece. Ela também não está em sono, ela está em atividade. Mesmo após a morte, a alma ela está consciente. Nós estaremos vendo isso direitinho no sábado, viu? Sábado tem uma live, às 9h30 da noite, falando acerca do estado intermediário dos mortos, onde vou estar falando tudo sobre a questão dos mortos se estão conscientes, se estão no parede, se estão no seio de Abraão, se tem alguma pessoa no inferno, e assim por diante. Sábado não perca a nossa live, não. Vejamos agora com relação aos fariseus. Então, os fariseus eram dizimistas, ofertantes da casa do Senhor. Os fariseus eram ofertantes, eles gostavam de ofertar na casa de Deus. O grande problema é que eles davam com a mão e queriam reconhecimento da outra. Os fariseus acreditavam na necessidade de pagar o dízimo, pagavam o dízimo, mas pagavam sempre para ser visto e ser reconhecido, mas acreditavam nisso. Os fariseus gostavam muito de orar, de estar em constante oração a Deus, mas também eles gostavam de serem vistos orando. Onde quer que tinha uma comunidade, pessoas, normalmente o fariseu já chegava fazendo orações, fazendo pregações, anunciando os preceitos, os 613 preceitos. Eles tinham esse hábito.
Os fariseus também, eles eram os guardião do sábado, era fiscal do sábado. Qualquer lugar que ele chegava, já ficava observando se algum judeu estava quebrando a guarda do sábado ou não. Os fariseus, todo o seu ensinamento, irmãos, a 99% dos ensinamentos dos fariseus, nós acreditamos. Eu chamo a vossa atenção para você fazer a leitura em Mateus capítulo 23, porque você vai observar direitinho o ensinamento de Jesus com relação a esse povo. O que é que Jesus não gostava? Jesus chegou a dizer o seguinte, no livro de Mateus capítulo 23, que nós devemos observar e devemos praticar os ensinamentos dos fariseus. Olha uma coisa interessante. Observai e praticai os seus ensinamentos, mas rejeitai a prática das suas ações. Ou seja, nós deveríamos estar atentos e fazermos o que eles ensinam, mas não fazer o que eles praticam. Jesus chegou a dizer porque eles ensinam a coisa e praticam outra. Os ensinamentos dos fariseus eram ensinamentos verdadeiros. Jesus não critica os ensinamentos dos fariseus, mas critica a sua postura, pois dizem que eles ensinam algo e eles mesmos não praticam. E isso, irmãos, é aquela questão, né? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Isso não serve para a vida cristã. Nós precisamos ter esse compromisso, essa responsabilidade, esse temor com as coisas do Senhor. Então, o questionamento de Jesus com ele exatamente é isso. É colocar peso demais e eles próprios não cumprirem com aquilo que eles ensinavam. Ou seja, eles próprios diziam que deveria guardar o sábado e quando eles necessitavam, eles quebravam o sábado. Por isso que foi destacado aqui na lição a questão da oração do fariseu. Porque o fariseu, quando se apresenta a Deus, parecendo que estava ali numa entrevista de emprego. Começa a dizer suas características, começa a dizer suas qualidades, começa a dizer que o outro não é interessante, que ele é mais capacitado, que ele é melhor, que ele faz, que ele acontece. Então, o fariseu... Olha só, vai cair um pouquinho aqui Vejamos. O fariseu, ele cai no defeito de muitas pessoas, de pensar que oração, ela é uma entrevista de emprego. E quando começou a orar a Deus, mostrou todas as suas qualidades, a sua capacidade, todos o seu, querendo que Deus o reconhecesse com mérito. Irmãos, ninguém merece nada neste mundo, irmãos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o que nós merecemos é a morte. E só temos a salvação por causa do amor infinito de Cristo Jesus. Então, a grande preocupação dos fariseus é exatamente esse destaque. Eles gostavam de destaque, gostavam de reconhecimento nas praças, gostavam de ser chamado de rabi, gostavam de ser chamado de mestre. E tudo isso, irmão, são ensinamentos que não condizem, Senhor Jesus. Aí você pergunta, pastor, e quais foram os pecados cometidos pelos fariseus? O pecado cometido pelos fariseus foram arrogância, prepotência, orgulho e exaltação. Esses são pecados, irmãos, que afetam a Deus trabalhar. Porque, na verdade, os fariseus não se sentiam pecadores. Se você for observar na oração feita pelo fariseu, ele não, em nenhum momento, ele se reconhece como pecador. No momento, ele se reconhece como cheio de pecado. E o ser humano, irmãos, ele peca constantemente. Ele peca no ouvir, ele peca no falar, ele peca no olhar. Com todos os 5 sentidos, nós cometemos pecado. E isso aí, irmão, nós precisamos afetar, porque isso atrapalha a nossa salvação. E além que os fariseus pecavam, não reconheciam o pecado. E uma das primeiras atitudes para que Deus possa atender e lhe responder é você reconhecer os seus pecados. É você reconhecer que você é um pecador e necessita de Deus. E aí, me fale um pouquinho sobre os fariseus. O que você acha dos fariseus? Hein? Vou perguntar a você, e o seu ensinamento dos fariseus era importante? Deixa eu perguntar aqui para vocês aqui, ó. Quem foram os fariseus? Agora vejamos. Foi também mencionada a oração do fariseu e do publicano. Oração do fariseu e do publicano. Com relação ao publicano, né? Quem eram os publicanos? Os publicanos, irmãos, no tempo de Jesus,
eram os cobradores de impostos. Impostos. Eram as pessoas que tinham a responsabilidade de cobrar os impostos. E pagar imposto, irmão, até hoje, né? Ninguém gosta. Olha as guerras que está tendo a dificuldade aí, né? Então, o povo, os cobradores de impostos, né, os publicanos, eram pessoas que a sociedade rejeitava. Principalmente a sociedade judaica. Porque o povo de Israel nunca gostaram e nunca aceitaram serem escravizados, serem levados cativo, serem assim, irmãos, pagarem tributo a ninguém. Porque eles aqui, como é que eu tenho Deus, o Deus Todo-Poderoso, mesmo assim eu ainda sou escravo de uma nação ímpia e pecadora. Então o povo judeu não gostava de ficar escravizado por ninguém. E os publicanos, irmãos, eram pessoas que a sociedade rejeitava, não queria próximo, atravessava do outro lado da rua, não falava, não convidava, não ia na casa, não aceitava visita. Esses eram os fariseus, os publicanos. Os publicanos, irmãos, na verdade, não tinham nem assim oportunidades no templo nem na sinagoga. O publicano, provavelmente, era quase proibido de estar adorando a Deus, proibido de participar da prática religiosa. Veja só, os fariseus, muitas das vezes, tinham até autoridade política, tinha vários cargos, mas, na questão religiosa, não tinha direito a nada. O publicano eram os pecadores. Muitas das vezes, esse nome publicano está associado aos pecadores, né? Por exemplo, Jesus assentava-se e foi comer na casa de pecadores, os publicanos. Então, esse nome publicano sempre era associado à questão de pecadores. Porque a sociedade judaica viam os publicanos como os piores pecadores. Porque eles cobravam impostos do seu próprio povo. Eles pagam. Então, o povo já não gostava de pagar imposto. E quando via um judeu cobrando esse imposto, ficava doente. Então, por isso que os publicanos eram rejeitados. Mas uma coisa interessante com relação aos publicanos é você entender o seguinte. Para se tornar um publicano, deixa eu começar a explicar direitinho para você. Preste atenção. Para se tornar um publicano, existe sempre lá em Israel, né, ou, aliás, no Império Romano, acontecia alguns leilões, o qual dava direito, qualquer pessoa poderia participar desses leilões, e dava esses leilões, era assim, ofertando a oportunidade de a pessoa ser um publicano. E esse direito lhe dava tipo uma cabine, daquela que tem no pedágio. Você tinha direito de ter uma cabine e alguns pontos estratégicos, né? Em algum porto, alguma área de travessia, né? Em lugares muito importantes. A pessoa tinha o direito de ter uma cabine. E nessa cabine, a pessoa poderia cobrar imposto. Então, a pessoa que quisesse tornar-se um publicano, precisava participar desses leilões e fazer sua proposta. E sua proposta fosse aceita, essa pessoa teria o direito de cobrar imposto. Agora que vem um grande detalhe. Vem agora um grande detalhe. Normalmente aqui no leilão, por exemplo, no Brasil, né, ganha proposta menor. Quem quiser ganhar um leilão hoje, na atualidade, precisa ofertar o melhor serviço e o menor tributo. Aquele que ofertar o menor tributo, não vou cobrar imposto menor e oferecer mais coisas, esse ganha o leilão aqui na atualidade. Mas no tempo lá do Império Romano era diferente. Qualquer um que quisesse ser publicano, o que ia ganhar a questão do leilão, o direito de cobrar imposto, era aquele que ofertasse a maior. Aquele que fará só, eu quero cobrar imposto nesse porto aqui, e vou cobrar R$10 de tributo. Aí o outro chegava, eu vou cobrar R$15. Aí o outro cobrava, não, eu vou cobrar R$20. Aquele que cobrava R$20, que era o maior imposto ofertado naquele, ganhava o direito de cobrar imposto naquela cabine. Ou seja, todo publicano, presta atenção, todo publicano, foram pessoas que pagaram pelo direito de cobrar imposto, e explorando mais o povo ainda. Porque uma coisa interessante é exatamente isso. Eles ganhavam esse direito de assim fazer as cobranças. E aí, quando era um judeu, que se você ver a Bíblia Sagrada, cita duas pessoas importantes da Bíblia. Você sabe muito bem que um publicano escreveu o livro. O livro da Bíblia foi escrito por um publicano. Você conhece esse livro? Me diga o nome dele aí agora. Vejamos, foi o livro de Mateus.
Mateus, ele era, que eu chamava também de Levi, ele era um publicano. E ele escreveu a Bíblia Sagrada. A Bíblia também nos conta a história de um homem que subiu até na árvore, é o Zaqueu. E o Zaqueu também era o publicano. E a Bíblia deixa bastante que era chefe do publicano. Ou seja, Zaqueu participou de um leilão para assim conseguir o direito e cobrou o maior imposto possível. Eu fico imaginando como é que ficavam os judeus quando olhavam para Zaqueu. Porque se ele era chefe do publicano, era isso. Porque ele foi no leilão, participou e disse, eu vou cobrar o maior imposto para com os judeus. Então é por isso que Zaqueu era rejeitado, desprezado por todos. Porque ele cobrava imposto, e esse imposto que era cobrado, esses 20 reais que foi ofertado, ia todo para Roma. Aí agora que acontece uma coisa interessante. Como eles cumpriam com o papel, Roma só queria saber dos 20 reais que foi ofertado para ir para lá. Mas muitos publicanos, eles pegavam e cobravam quanto eles quisessem. E Roma não se preocupava quanto eles iam cobrar. Roma se preocupava com o valor que ele tinha combinado no leilão. A preocupação dele era essa, mande o meu dinheiro, mande o meu valor. Essa era a importância que tinha para Roma. E muitos publicanos acabavam explorando mais ainda. Se eles mandavam 20 para Roma, cobrava-se 40, cobrava-se 30, cobrava-se 50. E era isso daí que causava essa revolta com relação ao povo. Que o publicano, ele associado o seu nome à questão de ladrões, à questão de extorsão, a questão de ser ladrões, a questão de estar roubando o povo. Porque eles cobravam mais do que era de direito. Porque quem ia trabalhar de graça? Por isso que os romanos nem importavam com quanto era cobrado. O importante era mandar o recurso para eles. Então, por isso que os publicanos tinham essa rejeição, essa reprovação. E quando fala assim publicano, não é somente o povo judeus que era publicano. Existia publicano de Roma, existia publicano também de Israel, judeus, que era só ter o direito de assim cobrar imposto. E aí você diz, meu Deus do céu, publicano a gente não. Por isso que o publicano era acusado de ser os ladrões. Qual era o pecado dos publicanos? O pecado publicano era a corrupção, a extorsão, a questão de ser avarento, a questão do egoísmo. E todos eles daí eram sempre considerados como impuros, como pecadores. Por isso que devia estar afastado de todos. E aí agora? O fariseu foi orar. Conhecedor olha só, fariseu, conhecedor da palavra, conhecedor da verdade, mas se apresenta diante de Deus como sem pecado, como não necessitava de perdão. Vai o publicano, com todo o pecado, com todas as suas falhas, com todo o defeito, se apresenta a Deus e diz, eu sou pecador, eu não mereço. Então começa a invocar a misericórdia do Senhor, começa a invocar o perdão de Deus. Aí eu pergunto a você, coração é ouvida e coração é atendida. Não adianta você provar, ficar mostrando seus talentos, mostrando as suas qualidades e não perceber que tu és um pecador e tu necessita da presença do Senhor e precisa do perdão de Deus. O publicano realmente cheio de pecado, corrupção, muitas coisas erradas na sua vida. Mas quando ele vai orar a Deus, ele reconhece o seu pecado. E é isso que Deus requer de nós. Deus quer que nós venhamos reconhecer os nossos pecados. Nós vamos reconhecer as nossas falhas. Nós vamos nos colocar na direção de Deus e conversar com Deus, não de um pecador. O pecado, irmão, nos afasta de Deus e nos impossibilita a nossa salvação. Mas quando oramos a Deus, nos colocamos na posição de pecadores e reconhecemos esse pecado, pelo Senhor. Chegando agora na nossa live, eu quero deixar claro que você já parou para analisar por que é que nós vamos à igreja? Por que nós vamos à igreja? O fariseu e a igreja, porque se sentia santo, se sentia sem pecado. Então, na verdade, ele ia para a igreja para mostrar a sua santidade. O publicano, ele ia para a igreja porque se sentia pecador, se sentia como pessoa necessitada de Deus. E eu digo a você, não sei você, mas eu, por exemplo, eu vou para a igreja porque eu sou um pecador e preciso do perdão de Deus. Eu sou um pecador e preciso do cuidado de Deus. Eu sou um pecador e preciso sou dependente de Deus. Eu sou um pecador e preciso de Deus agindo e cuidando da minha vida.
O que me faz ir para a igreja é eu reconhecer que eu preciso de Deus e eu careço da sua presença, e eu careço do seu socorro, eu careço da sua misericórdia. E aí, comentarista, vem deixar claro daqui. Quando nós formos orar a Deus, vamos nos apresentar, nos colocar na posição de pecadores, de falhas. Por isso que Jesus deixou bastante claro. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Essa questão de ser pobre é a pessoa que depende, que precisa do Senhor. Assim tem que ser a Deus. Não adianta você chegar diante de Deus e apresentar qualidades, apresentar o que você fez, o que você faz, e querendo isso é como se você fosse orar a Deus, pedir a Deus, porque você merece alguma coisa. O fariseu, quando fez sua oração, ele se apresentou a Deus como uma pessoa que merecia. Eles tinham algo que mereciam algo de Deus. E o publicano, sem conhecimento de Deus, sem participar das coisas religiosas, sem participar das festas religiosas, mas quando ele se apresenta a Deus, se apresenta como pecador, como miserável e como dependente de Deus, e Deus ouve, guarda e livra ele de todo mal. Assim também tem que ser com a nossa vida. E nesta noite, nós possamos compreender qual a perfeita vontade do Senhor. Nós possamos entender que a vontade do Senhor é que nós estejamos buscando, santificando, clamando o nome dEle, e que nós venhamos exatamente conhecer os ensinamentos do Senhor, mas mais do que conhecer, nós devemos colocar em prática, devemos atuar, devemos cumprir com o mandamento do Senhor para que as nossas vidas sejam edificadas por Deus. Pergunto nesta noite, se tem alguma pessoa que tem alguma dúvida ainda, se tem uma pessoa que gostaria de tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta com relação a esta lição, pode ficar à vontade que eu estaria agora respondendo as perguntas em nome de Jesus. E eu acho que alguns conhecimentos já deu para que vocês possam entender qual é a perfeita vontade do Senhor. Amém? Se tiver alguma pergunta aí sobre a lição, né? Alguma coisa que você não entendeu sobre fariseus, alguma coisa que você não entendeu sobre os publicanos, alguma coisa que você não entendeu sobre a oração, eu vou estar deixando esse espaço aberto para que você possa fazer qualquer pergunta e assim vou estar lhe ajudando em nome de Jesus. Pode ir lá no chat e fazer a pergunta, tá bom? Eu já vou falar para você que amanhã, no mesmo horário, 9h30 da noite, às 21h30, nós estaremos com a live sobre a revista de adultos. Isso mesmo, amanhã vamos estar falando sobre vivendo o fervor espiritual. Gente, tem coisa maravilhosa para falar a vocês amanhã. E no sábado, uma grande live. Vamos falar acerca de escatologia. Jesus amado, nos dá graça, viu? Escatologia, o estado intermediário dos mortos. O que acontece com os mortos? Onde os mortos estão? Estão conscientes? Se voltam para dar recado? Se voltam para pregar? Qual é o ensinamento deles? Amém? Então, que Deus possa assim estar abençoando a nossa vida, que Deus possa estar abençoando. Se tiver alguma pergunta, pode fazer a pergunta aí. Já estamos exatamente esperando as perguntas para que nós possamos assim encerrar nossa live em nome do Senhor Jesus. É isso. Os fariseus ensinavam certo, mas faziam errado. Os publicanos pecavam, distanciavam do Senhor, mas apresentou-se a Deus como pecador, e Deus perdoa pecado. Deus cura a alma, e Deus faz o homem novo. Assim aconteceu com as nossas vidas, e assim acontecerá com todas as vidas. Que Deus possa assim estar abençoando, mas já digo a você, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. E qualquer dúvida, estou aqui para ajudar vocês, em nome do Senhor Jesus. Que Deus assim abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu casamento, Deus abençoe o seu ministério, que a sua classe seja abençoada pelo Senhor, que o Espírito Santo venha atuar fortemente sobre a vossa vida e que possamos entender a vontade do Senhor. Deus abençoe a todos, fique com Deus e que o Espírito Santo fale fortemente em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus.